O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrahana Parva. Capítulo 35. Enquanto isso, Duryodhana rouba o gado real da cidade. Vaisampayana disse: quando o rei dos Matsyas, ansioso para recuperar o gado, tinha saído em perseguição aos Trikartas, Duryodhana com seus conselheiros invadiu os domínios de Virata. E Bhishma e Drona, e Karna, e Kripa, familiarizados com as melhores armas, Asvatthama, o filho de Suvala, e do Sasana, o senhor de homens, e Vivimsativa e Karna e Chitrasena, dotados de grande energia, e Durmuka e Dussaga, esses e muitos outros grandes guerreiros, se aproximando do domínio de Matsya, rechaçaram rapidamente os vaqueiros do rei Virata e levaram o gado à força. E os Kauravas, cercando todos os lados com uma multidão de carros, apanharam 60.000 vacas. E alto foi o grito de aflição dado pelos vaqueiros derrotados por aqueles guerreiros naquele conflito terrível. E o chefe dos vaqueiros, muito assustado, subiu depressa em uma carruagem e partiu para a cidade, lamentando em aflição. E entrando na cidade do rei, ele procedeu para o palácio, e, descendo rápido da carruagem, conseguiu entrar para relatar o que tinha acontecido. E vendo o filho orgulhoso de Matsya, chamado Bhumijaya, ele lhe disse tudo acerca da captura do gado real. E ele disse: os Kauravas estão levando embora 60.000 vacas. Levanta-te, portanto, ó realçador da glória do reino, para trazer de volta os teus bovinos. Ó príncipe, se tu desejas realizar o bem do reino, parte tu mesmo sem perda de tempo. De fato, o rei dos Matsyas te deixou na cidade vazia. O rei, teu pai, se gaba de ti na corte, dizendo: meu filho, igual a mim, é um herói e é o arrimo da glória da minha linhagem. Meu filho é um guerreiro habilidoso com flechas e armas, e é sempre possuidor de grande coragem. Que as palavras daquele senhor de homens sejam verdadeiras. O chefe de donos de rebanhos, traze de volta o gado depois de derrotares os Kurus, e consome as suas tropas com a energia magnífica das tuas flechas. Como um líder de elefantes avançando em um rebanho, perfura as tropas do inimigo com flechas retas de asas douradas, disparadas do teu arco. Teu arco é assim como uma vina. Suas duas extremidades representam os travesseiros apoios de marfim, sua corda, a corda principal, sua vara, o braço, e as flechas disparadas dele as notas musicais. Toca no meio do inimigo aquela vina de som musical. Que os teus corcéis, ó Senhor, de cor prateada, sejam atrilados ao teu carro, e que o teu estandarte seja içado, portando o emblema do leão dourado. Que as tuas flechas de gume afiado dotadas de asas de ouro, atiradas pelos teus braços fortes, obstruam o caminho daqueles reis e eclipsem o próprio sol. Vencendo todos os Kurus em batalha como um manejador do raio derrotando os Asuras, volta novamente à cidade tendo obtido grande renome. Filho do rei de Matsya, tu és o único amparo deste reino, como aquele principal dos guerreiros virtuosos, Arjuna, é dos filhos de Pandu. Assim como Arjuna dos seus irmãos, tu és, sem dúvida, o amparo daqueles que residem dentro destes domínios. De fato, nós, os súditos deste reino, temos nosso protetor em ti. Vaisampayana continuou, assim abordado pelo vaqueiro na presença das mulheres, em palavras exalando coragem, o príncipe entregando-se ao alto elogio dentro dos aposentos femininos, falou estas palavras. Capítulo 36. Arjuna pedido para ser quadrigário para trazer de volta o gado. Uttara disse: firme como eu sou no uso do arco, eu partiria hoje mesmo no rastro do gado se somente alguém habilidoso na direção de cavalos se tornasse o meu quadrigário. Eu, no entanto, não conheço o homem que possa ser o meu quadrigário. Procurem, portanto, sem demora, por um quadrigário para mim que estou preparado para partir. O meu próprio quadrigário foi morto na grande batalha que foi lutada dia a dia por um mês inteiro ou pelo menos por 28 noites.
Logo que eu conseguir outra pessoa familiarizada com a condução de corcéis, eu partirei imediatamente, içando ao alto o meu próprio estandarte. Penetrando no meio do exército hostil cheio de elefantes e cavalos e carruagens, eu trarei o gado de volta, tendo subjugado os curos que são débeis em força e fracos em armas. Como um segundo manejador do raio apavorando os danavas, eu trarei de volta o gado neste mesmo momento, aterrorizando em luta Duryodhana e Bhishma e Karna e Kripa e Drona com seu filho, e outros arqueiros poderosos reunidos para o combate. Não encontrando ninguém para se opor, os curos estão roubando o gado. O que eu posso fazer quando eu não estou lá? Os curos reunidos testemunharão a minha destreza hoje. E eles dirão uns aos outros, é o próprio Arjuna que está se opondo a nós. Vaisampayana continuou. Tendo ouvido essas palavras faladas pelo príncipe, Arjuna, totalmente familiarizado com o significado de tudo, depois de um breve momento, falou alegremente em particular para sua esposa querida de beleza impecável, Krishna, a princesa de Panchala, filha de Drupada de feitio delgado, nascida do fogo sacrificial, e dotada das virtudes de veracidade e honestidade, e sempre atenta ao bem dos seus maridos. E o herói disse: ó bela, a meu pedido dize para o Tara sem demora. Este Vryanala era antigamente o talentoso quadrigário resoluto do filho de Pandu, Arjuna. Experimentado em muitas grandes batalhas, ele mesmo será o teu quadrigário. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras proferidas pelo príncipe Uttara, repetidas vezes no meio das mulheres, Panchali não pôde tolerar quietamente aquelas alusões a Vibhatsu. E timidamente saindo dentre as mulheres, a pobre princesa de Panchala falou suavemente para ele estas palavras: o belo jovem, semelhante a um elefante forte e conhecido pelo nome de Vryanala, era antigamente o quadrigário de Arjuna. Um discípulo daquele guerreiro ilustre, e inferior a ninguém no uso do arco, ele foi conhecido por mim enquanto eu estava vivendo com os Pandavas. Foi por ele que foram seguradas as rédeas dos corcéis excelentes de Arjuna quando Agni consumiu a floresta de Kandava. Foi com ele como quadrigário que Partha conquistou todas as criaturas em Kandava Prasta. Realmente, não há nenhum quadrigário igual a ele. Uttara disse: tu conheces, ó Sairindri, aquele jovem. Tu sabes o que aquele do sexo neutro pode ser ou não. Eu não posso, no entanto, ó abençoada, eu mesmo pedir a Vryanala para segurar as rédeas dos meus cavalos. Draupadi disse: Vryanala, ó herói, sem dúvida obedecerá às palavras da tua irmã mais nova, aquela donzela de quadris graciosos. Se ele consentir em ser teu quadrigário, tu sem dúvida retornarás tendo derrotado Kuros e resgatado o teu gado. Assim abordado pela Sairindri, Uttara falou para sua irmã: vai tu mesma, ó tu de beleza impecável, e traze Vryanala aqui. E, enviada por seu irmão, ela se dirigiu rapidamente ao salão de dança onde aquele filho de braços fortes de Pandu estava permanecendo disfarçado. Capítulo 37. Arjuna sobe na carruagem com Tara. Vaisampayana disse: assim enviada por seu irmão mais velho, a muito afamada filha do rei Matsya, enfeitada com um colar dourado, sempre obediente ao seu irmão e possuidora de uma cintura fina como a da Vespa, dotada do esplendor da própria Lakshmi, enfeitada com as plumas do pavão, de feitio delgado e membros graciosos, com os quadris envolvidos por uma faixa de pérolas, seus cílios ligeiramente curvados, e sua forma dotada de toda a graça, foi depressa ao salão de dança como uma luz de relâmpago precipitando-se em direção a uma massa de nuvens escuras. E a impecável e auspiciosa filha de Virata, de dentes excelentes e cintura fina, de coxas próximas uma à outra e cada uma semelhante à tromba de um elefante, seu corpo embelezado com uma guirlanda excelente, procurou o filho de Prita como uma elefanta procurando seu companheiro. E como uma pedra preciosa ou a própria encarnação da prosperidade de Indra, de beleza excelente e olhos grandes, aquela encantadora e adorada e célebre donzela saudou Arjuna.
e saudado por ela, Partha questionou aquela moça de coxas próximas e cor dourada, dizendo: o que te traz aqui, uma donzela enfeitada com um colar de ouro? Por que tu estás em tal inquietação, ó moça de olhos de gazela? Porque o teu rosto, ó dama bela, está tão desanimado? Dize-me tudo isso sem demora. Vaisampayana continuou: vendo, ó rei, sua amiga, a princesa de olhos grandes, naquela situação, seu amigo, Arjuna, alegremente perguntou a ela, nessas palavras, a causa da sua chegada lá. E tendo-se aproximado daquele touro entre homens, a princesa, permanecendo no meio de suas servidoras, demonstrando modéstia apropriada, dirigiu-se a ele, dizendo: o gado deste reino, ó Vrianala, estão sendo roubados pelos Kurus, e é para subjugá-los que o meu irmão partirá com arco na mão. Há pouco tempo seu próprio quadrigário foi morto em combate, e não há ninguém igual ao morto que possa agir como o quadrigário do meu irmão. E para ele, se esforçando para obter um quadrigário, Sairindri, ó Vrianala, falou sobre a tua habilidade na condução de corcéis. Tu foste antigamente o quadrigário favorito de Arjuna, e foi contigo que aquele touro entre os filhos de Pandu subjugou sozinho a terra inteira. Portanto, ó Vrianala, age como o quadrigário do meu irmão. Nesse meio tempo, o nosso gado certamente foi levado pelos Kurus a uma grande distância. Requisitado por mim, se tu não agires de acordo com as minhas palavras, eu, que estou pedindo este serviço a ti por afeição, abandonarei a minha vida. Assim abordado por sua amiga de quadris graciosos, aquele opressor de inimigos, dotado de bravura imensurável, foi até a presença do príncipe. E como uma elefanta correndo atrás de sua cria, a princesa possuidora de olhos grandes, seguiu aquele herói avançando com passos apressados, como um elefante com têmporas fendidas. E vendo de uma distância, o próprio príncipe disse: contigo como seu quadrigário, Dhananjaya o filho de Kunti gratificou Agni na floresta Kandava e subjugou o mundo inteiro. A Sairindri falou de ti para mim. Ela conhece os Pandavas. Portanto, ó Vrianala, segura, como tu fizeste, as rédeas dos meus corcéis, desejoso como eu estou de fazer justiça com os Kurus e resgatar a minha riqueza bovina. Tu foste antigamente o quadrigário querido de Arjuna e foi contigo que aquele touro entre os filhos de Pandu subjugou sozinho a terra inteira. Assim abordado, Vrianala respondeu ao príncipe, dizendo: que habilidade eu tenho para agir como um quadrigário no campo de batalha? Se for canto ou dança ou instrumentos musicais ou outras coisas semelhantes eu posso te entreter com eles, mas onde está a minha habilidade para me tornar um quadrigário? O Tara disse: ó Vrianala, sejas um cantor ou um dançarino, segura, por agora, sem perda de tempo, as rédeas dos meus corcéis excelentes, subindo em meu carro. Vaisampayana continuou: embora aquele opressor de inimigos, o filho de Pandu, estivesse familiarizado com tudo, ainda assim na presença de Tara ele começou a fazer muitos erros por diversão. E quando ele procurou pôr a cota de malha em seu corpo por levantá-la para cima, as moças de olhos grandes, vendo isso, irromperam em risadas. E vendo totalmente ignorante em colocar a armadura, o próprio Tara equipou Vrianala com uma cota de malha cara. E cobrindo seu próprio corpo como uma armadura excelente de refulgência solar, içando seu estandarte portando a figura de um leão, o príncipe fez Vrianala se tornar seu quadrigário. E com Vrianala para segurar suas rédeas o herói partiu, levando com ele muitos arcos valiosos e um grande número de flechas belas. E sua amiga Uttara e suas donzelas então disseram para Vrianala: ó Vrianala, traze para as nossas bonecas, quando tu voltares, vários tipos de tecidos bons e finos depois de venceres os Kurus reunidos para o combate dos quais Bhishma e Drona são os principais. Assim abordado, Partha o filho de Pandu, em uma voz profunda como o ribombo das nuvens, falou sorridente para aquele grupo de moças formosas desta maneira: se o Tara puder subjugar aqueles guerreiros poderosos em batalha, eu sem dúvida trarei tecidos excelentes e belos.
Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras, o heróico Arjuna incitou os corcéis em direção ao exército Kuru sobre o qual flutuavam inúmeras bandeiras. Exatamente, no entanto, quando eles estavam partindo, damas idosas e moças e brahmanes devotos rígidos, vendo Tara sentado em seu carro excelente com Vryanala como quadrigário, e sob aquele grande estandarte içado no alto, caminharam ao redor do carro para abençoar o herói. E as mulheres disseram que a vitória que Arjuna, que caminha como um touro, obteve antigamente na ocasião da queima da floresta de Kandava, seja tua, ó Vryanala, quando tu enfrentares os Kurus hoje com o príncipe Uttara. A vina consistia em um bambu de cerca de 50 centímetros ligado a duas cabaças próximas às suas extremidades. Ao longo do bambu, o qual serve ao propósito de um braço, está a corda principal e várias cordas mais finas. Todas essas passam sobre um número de trastos, 2,5 heptacordas, representando a extensão total do instrumento. As cordas se apoiam perto das suas extremidades em duas peças de marfim chamadas upadanas. A princesa sendo da cor do ouro polido e Arjuna escuro como uma massa de nuvens.